Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Foi bom ser servido nessa noite. O culto de hoje é a campanha da revelação do crescimento renascer. É o quarto dia e nós temos um tema muito maravilhoso nesta noite. O tema é o poder da ressurreição do sonho. Vou ler um texto aqui que é muito conhecido. Quer dizer, eu conheço esse texto. Já li muitas das vezes esse texto, mas todas as vezes nós vemos o texto em que nós se colocamos assim na posição. Deixamos Deus nos usar, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar para falar aquilo, não que você queira ouvir, mas aquilo que Ele quer falar. Porque o que Ele quer falar é melhor do que aquilo que você quer ouvir. É melhor do que aquilo que você quer ouvir. Porque o conselho de Deus é muito bom para nossas vidas. Então, nessa noite, quando Deus der um conselho, aceite o conselho que Ele está te dando. Porque o conselho é simplesmente te mostrando o caminho da vida. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, verso 11 ao 17. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. E você acompanha aí na sua Bíblia. Você que não trouxe a sua Bíblia hoje, trata de trazer a sua Bíblia no próximo culto. Você precisa acompanhar, precisa de ler a palavra de Deus. Diz assim, quer dizer, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, imediações, arredores daquele local. Feche os olhos, amado Deus, Pai Celestial. Essa noite, Senhor, foi lida uma porção da Tua palavra. Eu creio que o Senhor já está falando aos nossos corações acerca da ressurreição do filho da viúva de Naim. Pai Santo, Pai Celestial, que esta unção esteja sobre a minha vida para transmitir aquilo que Tu quer, Pai. Não o que eu quero falar, porque eu não passo de pó, de cinza, e eu tenho te pedido que eu quero aprender, Senhor. Porque sabemos, meu Deus, que o Senhor dá graça àqueles que se humilham, mas aqueles que são soberbos, o Senhor resiste. Pai Celestial, eu quero declarar a Tua igreja nesta noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa que uma certa vez foi para minha mãe: mãe, tem que ter uma palavra, está na igreja, quando você subir naquele altar, você só diz assim: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, mas o Senhor pode tudo. Ela falou assim para mim: é mesmo, eu não sou nada, eu sou pastor. Alguns lugares que eu vou, né, a pessoa fala assim: pastor, eu sou pastor, estou a mesma coisa. Continuo sendo servo assim mesmo. Estou aprendendo. Estou aprendendo todo seminário, mas estou aprendendo sem nada. Estou engateando. Eu já tenho dito aqui que o melhor aluno da vida é aquele que tem consciência e não sabe nada. Muitos que sabem, tem consciência, entendeu? De muitas coisas, mas não sei nada. Quem sabe é o Senhor. Agora, eu estou me esforçando que você deva fazer o mesmo, se esforçar para conhecer algumas coisas, conhecer a vontade de Deus
E a vontade de Deus, você só pode conhecer através da leitura da palavra de Deus, tá bom? Mas foi muito bom ser aqui aqui nesta noite. Mas foi lido um texto muito conhecido, como eu já falei, né? Falando acerca da viúva de Naim, acerca da morte do seu filho, o único filho que ela tinha. Imagine, o único filho que ela tinha morreu. E a Bíblia diz que Jesus já tinha curado o servo do oficial do rei, porque ele tinha clamado. Aqui essa mulher não clamou, ela não clamou. Mas o oficial do rei clamou pelo servo dele, que estava enfermo em casa. E Jesus disse que liberou uma palavra feia. Liberou uma palavra e aquele servo foi curado. E Jesus seguia o seu caminho. Seguia o seu caminho. Aí diz a Bíblia que vinha sair lá dessa cidade de Naim, viu? Esse enterro. E Jesus ia de frente. Ia o quê? Duas multidões ali. Duas multidões ali se bateram de frente. E a multidão que ia com Jesus e os seus discípulos. Agora, só que essa mesma multidão que ia com Jesus, viu? Andando com ele ali, certamente Jesus fazia algumas coisas, trazia algum benefício para eles, e seguia Jesus. Estava atrás de Jesus. Lá na frente, eles mesmos, sabe o que eles fizeram? Gritaram: crucifica, crucifica, viu? Mas os discípulos que estavam ali com Jesus, eles tinham um compromisso com ele, com Jesus. Então Jesus também te chamou, irmão, irmã está aqui nessa noite, para que você tenha verdadeiramente um compromisso com ele, mas um compromisso de verdade. É um compromisso de verdade. Então diz a Bíblia aqui que Jesus parou aquele cortejo ali, parou. E falou assim: mulher, não chores. Você anda chorando? Você anda chorando? O tema dessa noite é o poder da ressurreição do sonho. Eu não sei qual é o teu sonho, mas o sonho daquela mulher ia ser enterrado, ia ser sepultado. E Jesus falou para a mulher: não chores. E chegando, tocou o Espírito. Não é o instrumento musical, não, tá bom? É no defunto mesmo. E parando os que conduziam, disse: Jó, eu te mando, levanta-te. E já pensou? Você vê uma ressurreição, uma pessoa levantada do caixão, o que você vai fazer? Você vai sair correndo? Vai sair gritando? Viu? Aquela multidão assistiu isso. Ele começou a falar. Só Jesus fazia essas coisas, né? Eu já vi uma pessoa que já morreu. Eu tive com ele numa obra, eu só virei a cara quando eu olhei para frente dos olhos dele, estava para dentro aquelas coisas assim, que coisa horrível. Segundo, ele disse que ele ficou no tráfico de meio-dia até 4 horas da tarde. O rebelião levou ele, mas Deus fez uma obra na vida dele. Mas foi a experiência que ele passou. Então, você também está passando experiência. Você também está passando essa experiência. E essa experiência é para te aprimorar, tá bom? Irmão, isso é certeza. Isso é certeza. Então Jesus falou: mulher, não chore. Tocou, ressuscitou aquele jovem, porque aquele jovem era o único filho dela. Aí a multidão fez o quê? Esse é o grande profeta. Esse é o grande profeta que é Jesus Cristo. Porque Jesus fez uma coisa, curou, que nunca existiu naquele lugar. Ressuscitou. Vocês sabem que os judeus esperavam o Messias, mas o Messias que tinha poder, tinha autoridade, né? É isso, e tinha dominação dos romanos. Então está aqui, eu creio que nessa hora eles têm essa visão. Esse verdadeiramente era o Messias. E Jesus curou, ressuscitou aquele jovem, entendeu? E todas aquelas mediações ali, aqueles arredores ali, ficaram sabendo dessa ressurreição de Jesus, entendeu? Porque esse evangelho precisa de ser anunciado. E Deus tem chamado você. Tem chamado essa igreja aqui. Viu? Tem chamado, como chamou Isaías. Isaías foi chamado também. Todos foram chamados. Isaías foi chamado hoje, num tempo. Ele viu a glória de Deus. Foi quando o rei Uzias tinha morrido. Diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor no tempo. Aí ele viu lá, ele viu o serafim no tempo, ele achou que ele ia morrer, que ele ia ter de impuros lábios. Você, eu vou morrer, que eu sou um homem de impuros lábios. Mas quer uma coisa, Deus está tratando com você, meu irmão. Deus está tratando com você, meu irmão. Por isso que você está passando por isso, é o tratamento. Mas é para você se aprimorar. Você precisa de enxergar isso. Precisa de enxergar. Viu? Tem pessoas que estão enxergando coisa e não é para enxergar, mas isso é para você enxergar.
E ele falou assim, me vou crescer. Você não vai crescer, você também não vai crescer. Em nome de Jesus, não vai crescer. Aí o anjo foi lá, tocou dele, tirou aquela iniquidade dele, viu, quer dizer, preparou ele, capacitou. Mas você sabe o que ele ouviu? Isaías, lá no templo? Sabe o que ele ouviu? A quem enviarei? Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer te enviar. As portas de trabalho estão sendo abertas. Jesus está perto de voltar. E nós, como igreja, não podemos ficarmos acomodados. Não podemos ficar acomodados. Então, desperta do que dorme. Enquanto é tempo. O Senhor está falando com você nesta noite. Glória a Jesus. Irmão, outra coisa. Todos os milagres que Jesus fez têm um profundo sentido espiritual. Viu? Não, nada é aleatório. Viu? Acidental, inesperado. Então, veja uma coisa, tudo que está acontecendo, Jesus tem um propósito. Tem um propósito, não esqueça disso. Tem pessoas que dão uma de desapercebidas do propósito. Muitas das vezes, de começo, de início, não é isso mesmo? Você não entende. Está escrito lá no livro de São João. Você não entende, mas você vai entender depois. Você, por isso que eu passei por aquela situação, pelaquela dificuldade. Hoje eu entendo. Você vai ser avivado. E esse avivamento, ele inicia individualmente dentro de cada um. Viu? Não é você depender dos outros, é dentro de você que Deus quer realizar esse avivamento. Não é igual a salvação. A salvação é individual. A salvação não é coletiva. Hoje o pastor falou pela manhã. Inclusive, a escola dominical foi uma bênção. Eu senti a tua falta aqui hoje, mas não posso domingo que você venha. Venha para a escola bíblica dominical aprender palavra. Porque os dias são maus, tem muito engano na face da terra. E você precisa de ter discernimento do que é de Deus e do que não é. Tem gente aí que tem qualquer coisa, abraça, divulga, passa para o outro. Irmão, para um pouco, pensa. Viu? Vai pesquisar aquilo. Senão você vai divulgar uma mentira. Você não está sendo um referencial dessa vida na face da terra. Mas Deus quer que você, como igreja, seja um referencial na face dessa terra. Viu? Por causa desse espírito do engano. Então, nada que Jesus faz, viu, é aleatoriamente, sem propósito. Creia nisso. Deus tem um propósito. E o propósito é melhor. Porque ele só tem pensamentos bons a seu respeito. Agora, se você está pensando coisa mal, se você está pensando, vendo coisa onde não existe, mas Deus tem te orientado o que você deve fazer para não acontecer isso. Para ficar imaginando coisa. Sabe uma coisa? O Senhor tem pensamento. Mas o seu pensamento tem que estar de acordo com o dele. Isso aí examina-se cada um a si mesmo. Viu? Se não tiver, vai dar problema. Porque nós estamos um corpo e o corpo tem que estar em harmonia. Não andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não andarão dois juntos. E a obra precisa crescer. Porque onde há divisão, há um espírito de facção. Um lar dividido, uma casa dividida, vai para frente, vai dar certo, viu? Você já viu aquele povo lá que construiu aquela torre de Babel, já viu? Eles trabalham tudo com uma língua só, é igual as famílias, fala tudo mesmo, daqui a pouco começa uma confusão, cada um fala uma coisa, por que isso? Por que será isso? Por que será? É o espírito de confusão que está ali, mas Deus não quer isso. Deus não quer, a vontade de Deus é que todos pensem iguais. Isso que diz a Bíblia. É por isso que a igreja primitiva precisa. É por isso que ela precisa. Ela ia para frente, não para trás. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que essa igreja também, ela já está crescendo. Ela não vai crescer. Se você faz parte dessa igreja, você é participante dessa igreja, você está deixando legado nessa igreja, tudo isso para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Então, creia nisso, tá, irmão? Deus tem um propósito no que você está passando, no que você está enfrentando. Aleluia. Viu? Você tem que parar de estar reclamando, de estar murmurando, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. Olha que Deus tem falado muito aqui nessa igreja. É avisado.
Há um provérbio que diz: o avisado desvia-se do mal. Mas a pessoa vai de surdo, não está entendendo, vai ter problema. Tem coisas que vai se tornar irreparável. Irreparável. Não tem mais jeito. Não vai ter mais jeito. Mas eu creio que ainda há esperança, como houve esperança aqui para essa mamãe aqui. Para essa mamãe. Houve esperança para ela. Viu? Então não perca a tua esperança. Não perca a tua esperança. Há um conselho do livro de Lamentações. Que diz assim: bom é ter esperança. Você não perca a tua esperança em nome de Jesus. Não perca a tua esperança na volta de Jesus. Não, irmão. Não perca a sua esperança. Mas se você, como igreja, ficar se envolvendo muito com as coisas desta vida, aí sim a esperança vai apagando, vai morrendo. Vai morrendo. Mas tem que nesta noite acompanhe o poder da ressurreição do sonho. É o poder da ressurreição do sonho, e ele já está ressuscitando os teus sonhos nesta noite. Creia nisso, creia. Glória a Jesus. Romanos 8,14. Pois, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Viu? E que você também possa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele possa te guiar. A cada passo que você dá, ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que houve milagre. Por isso que aconteceu ressurreição. Por isso. Ó, Jesus saiu do lugar, curou lá o servo oficial, já tinha dado um ensinamento, viu? E assim ele foi indo, viu? Ele foi indo, foi feito, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quando Pedro e João chegou naquele tempo e viu lá o coxo, né? Desde nascença, né? Lá. Irmão, tem muitas pessoas que precisam de ser resgatadas, que vir para a presença do Senhor, mas é nós que temos que ir lá, em nome de Jesus Cristo, e resgatar essas pessoas. Será que é só Pedro? Será que não vai precisar, nós só ficar lendo a Bíblia aqui, ficar pregando e não acontece nada? O Evangelho é o quê? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que ele crê. Ele transforma, ele muda. Ele muda. Ele muda. Ele perdoa. Outra coisa, creia numa coisa. Jesus já te perdoou, tá bom? Ele já te perdoou, ele te ama. Não seja seu próprio carrasco. Não fica te martirizando, não. Ah, eu fiz isso. Ah, eu não obedeci lá o que o pastor pediu. Ah, Jesus já te perdoou. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. E eles que não se fez novo. Agora vai e não pegue mais. Vai ficar fazendo a mesma coisa sempre, vai ficar repetindo, vai ter problema. Vai ter problema. Aí vai Pedro e João, aí vem aquele coxo da porta, ele não podia entrar, porque na lei mosaica não podia entrar, coxo no templo. Aí chegou lá e ele estendeu as mãos pedindo uma esmola. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, viu? E assim, ouro nem prata nós temos. Mas, o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? Aquele coxo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Reconheça que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele te abençoa. Aquele coxo entrou no templo. Ele não podia entrar no templo. Quantas pessoas que podem entrar no templo e não quer entrar, não quer vir na igreja, não quer vir orar e tem saúde. Será que vai ser preciso Deus te tratar você, te levar à casa do olheiro? Tem a casa do olheiro. É Ele que amassa. É ele que vai amassar, até fazer um vaso como ele quer. Viu? É aquele coxo que não podia entrar por causa da lei, não é isso? Porque os judeus tinham esses ensinamentos, viu? Como eu falei na terça-feira, que os judeus tinham aquele mendigo que foi para o céu como maldição, aí eles entraram em parafuso. Jesus contou lá aquela história que o rico morreu, o mendigo morreu também, foi para o céu. Aí veio a perseguição, cara, de Jesus Cristo. Veio a perseguição. E aquele poço entrou no templo, glorificando e exaltando a Deus, de tão alegre que ele ficou feliz. E eu creio que você também está feliz, está alegre, que está num culto como esse, porque o Senhor está aqui.
Quem quer diga amém? Amém. Ele está aqui. Então bate a palma bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías 61, do verso 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiças, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Jesus, ele foi levado pelo Espírito à cidade de Naim. Ele não está sendo conduzido pela carne, viu? Para ressuscitar o filho da viúva de Naim, viu? Ele foi conduzido pelo Espírito, não pela carne. Porque a carne, quem é da carne, quem anda na carne, se inclina só pelas coisas da carne, viu? Por isso que quando nós vamos visitar ou evangelizar, tem que ir em espírito. Já falei uma vez com a irmã. A irmã, deixa que nós ficamos, porque nós vamos agora evangelizar, nós vamos atrás de algo, vamos resgatar a vida. Vamos resgatar a vida. Porque existe uma peleja no mundo espiritual. Tem gente que está duvidando, você quer ficar aqui. Existe uma guerra no mundo espiritual. Existe uma peleja. Viu? Existe uma peleja. Jó vai passar o que ele passou. Você já leu a história de Jó? Leia, você acha que está passando luta? Prova que você está sofrendo, leia a história de Jó. Alguém se aproximou de Deus e falou assim, ó. Deus conheceu, ele queria aparecer no meio dos filhos de Deus. Ele falou assim, onde tu vês, Satanás? Ele falou, estou rodeando a terra. Ele está rodeando, ele está vendo. Então, por isso que ninguém pode enganar Deus. E o diabo, ele sabe. Ele sabe aquele que realmente está se entregando a Deus, aquele que realmente está se esforçando para obedecer. Você falha, erra. Erra, quem não erra? Eu pergunto aqui, ninguém vai levantar a mão. Quem não erra aqui? Ninguém vai levantar a mão. Nós erramos, viu? E Deus falou, tanto vê, eu estou rodeando a terra, ele está rodeando, ele está vendo. Ele vê as coisas, viu? Então, eu disse, viu você Jó lá, temente? Deus sabe quando a pessoa é temente, é obediente. Não é eu falar que eu sou uma bênção. Quantas pessoas recebendo tapinha nas costas? Você é uma bênção. Recebendo comentário. E não estou fora disso. Mas também, graças a Deus, está fora disso. Está fora disso. Comentário, elogio, assina autógrafo. É isso, irmão. É isso. Viu lá meu servo Jó, homem temente? Ele falou, foi Deus. Isso que é bom. Se desvia do mal. Que você nessa noite aí possa sempre se desviar do mal. Viu? E procurar o caminho do bem. Mas você sabe o que o diabo falou? Ele é temente porque o Senhor enriqueceu ele está cheio de bênçãos, ele está nas tuas mãos. Mas o homem, estou resumindo a história, viu? Ele demonstrou sinceridade o tempo todo. Que você possa fazer isso também. O tempo todo você demonstrar sinceridade, obediência ao teu Deus. Como eu falei semana passada, existem lugares aí que estão perseguindo os crentes, abrindo um buraco e perguntando se nega Jesus, então você vai ser enterrado vivo. Se fizesse com você, vai dizer o quê? Eu só vou na igreja de vez em quando, eu não estou nem satisfeito lá. Olha, não, você permanece fiel até o fim, para que você receba a coroa. Você já viu falar em Policarpo? Já viu falar em Policarpo? Lê essa história de Policarpo, faz essa pesquisa. O bispo da igreja, ele foi chamado e falou assim, Policarpo, você nega Jesus Cristo, você nega que Jesus. E a fogueira estava acesa, nega-se Jesus, que você não vai ser jogado no fogo vivo. Ele não negou Jesus, botaria ele no fogo, e ele tinha dito antes, esse fogo aqui vai só um minutinho, só que vai queimar. Mas o fogo do juízo final, aquele que é terrível. Viu? Aí, viu? O homem não negou Jesus, foi fiel até o fim da vida. Você pode ser fiel, viu? Ser fiel em tudo, para que Deus possa, através do
seu Filho Jesus Cristo, ressuscitar os seus sonhos. E creio que nesta noite Ele já está ressuscitando os teus sonhos. Então você precisa ser conduzido por Jesus. E quando você for a algum lugar, a igreja, todos que estão aqui, combina com Ele, irmão. Combina com Ele. Você está fazendo coisa, para o nós está contando. Vai ter problema. Vai ter problema. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que está falando com você. Porque está registrado aqui na Bíblia. E quando Jesus morreu, viu, Pedro foi pescar. Foi pescar. Pedro morreu, perdeu a esperança, a perspectiva de vida. Aí foi pescar ele e o discípulo. Chegou lá, não pegou nada, nem uma sardinha. Porque não combinou com Jesus. E Jesus apareceu na praia. Apareceu na praia. Aí foi aquela grande pesca maravilhosa. Então, irmãos, igreja do Senhor que está aqui nessa noite. Combina as coisas com Jesus. Um convidado não sai? Pô, combina com ele. Porque tem lá um quarto de guerra. Combina com ele aquele quarto, Senhor. Viu? Vou fazer isso, vou entrar um lugar. Porque tem pessoas saindo de casa e não está voltando, tá? Não está voltando, não está retornando mais. Sai para trabalhar, ora ao Senhor. Outro dia eu ouvi uma reportagem da Dona assim, eu pensei que acontecia só com os outros. Vai. Está lá em Eclesiastes. O que acontece com o injusto, acontece também com o justo. Com todos na face da terra. Mas nós temos essa proteção do Todo-Poderoso. Porque se Deus não te guardar, ninguém te guarda. Hoje vamos estar aqui na escola dominical, mas você não veio, mas deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Aqui não podemos repetir, mas voltar atrás. Entendeu? Glória a Jesus. Representava a alegria do fruto, porque ela havia gerado aquele filho. A mulher tinha gerado aquele filho, mas aquele filho estava morto. Estava morto. Porque a mulher viúva não tinha como sustentar ao morrer o filho. Ela estava apagada. Ela não tinha como sustentar. Então, o conceito que o Espírito está aqui nessa noite. Os conselhos. Ajuda a sua mamãe. Porque essa mulher não tinha nem mais descendência para casar, né? Que nós já aprendemos aqui, não é isso? Quando a mulher casasse e o marido morresse, não deixasse descendência, ela tinha que casar com o cunhado para poder gerar filho aqui para um filho dela, porque estava acabando já a descendência dela. Mas Jesus chegou no pedaço, irmão. Jesus chegou no negócio lá. Quando Jesus chega no negócio que você está fazendo, o negócio muda, toma outro rumo. Para melhor, porque mulher viúva não tinha como se sustentar. Ao morrer, o filho estava apagado. Então, filho, ajuda a sua mãe, viu? Ajuda a sua mãe a fazer as coisas, a tarefa de casa. Eu me recordo do Armandinho que estava se queixando, falou assim, eu vou assim ali com duas bolsas na mão, está dando peso, meu filho está soltando pipa. Uma vez só. Soltando pipa e a mãe com duas bolsas, carregando. Então, ajuda a sua mãe, viu? Ajuda ela em todas as áreas. Deus já está te dando condições, já está te dando um emprego, para você trabalhar e ajudar a sua mãe. Ajudar a sua mãe, viu? Para que ela não fique apagada. Ajuda. A Bíblia diz assim, Deus está dizendo, filho, honra teu pai e tua mãe. Viu? Você não pode estar honrando seu pai e tua mãe, explorando ele, fazendo a sua mãe pegar, mãe, me dá um pouco d'água aí, e a mãe para leva. Eu falo assim, vai lá buscar você, mãe. Fala assim, mano, não tem coragem? A mãe precisa ter coragem para falar com o filho. A mamãe, o papai precisa pôr limite para o filho. Precisa pôr limite para o filho. Senão, lá no futuro, você vai chorar, hein? Você vai chorar. Você está pensando que está criando o quê? Você está criando um problema na sua vida. Mas o que nesta noite o Senhor está ressuscitando o teu sonho em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A alegria do fruto, porque Jesus disse, João 4,36. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. João 4,36. Porque Jesus disse, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, se assim se alegram tanto a vida eterna. Semeador como o ceifeiro. João 15,16.
não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O Senhor quem nos encontrou para um propósito. Você está vivendo, tem pessoas que estão indo aí. E tem parte da vida. Eu disse 2 caminhos: o céu ou o inferno. Deus tem um propósito. Então, que esse propósito possa ser cumprido com você aqui nessa vida. Jó diz assim: eu bem sei que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Mas muitas das vezes quem quer pedir é a pessoa, fechando o coração. Jesus fala assim: vai por aqui, vai por outro caminho. Quer dizer, uma coisa que só o sangue de Jesus, o Senhor quem nos encontrou. Então, creia, minha irmã, que o Senhor te encontrou, Ele te ama, o amor dele é incondicional, tá bom? Deus me ama, eu estou assim, eu estou todo errado, eu sou errado, eu falho, peco, viu? Se você for conviver comigo, você vai. Claro que você não pode estar me julgando, Deus não te colocou no lugar de juiz, mas você vai ver, vão ver assim, mas o Senhor me escolheu, você pensa que o Senhor te escolheu, Ele te ama. É o amor dele que te escolheu, Ele te ama. Então, que você possa valorizar este amor. Quantas coisas Jesus já tem feito pela sua vida, quanto livramento Ele tem te dado. Viu? Jesus, ele foi abandonado. Então, não abandone Jesus, irmão. Como é que você abandona Jesus? Saindo da igreja, não, com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas escolhas. Jesus é tão bom, tão misericordioso, tão belo, nos perdoa, nos renova. Viu? E pessoas que só querem Jesus na hora que Jesus faz milagre, como aquela multidão que estava atrás de Jesus, e depois deu as costas para Jesus, crucifica ele, viu? E você possa ser verdadeiramente um servo autêntico na presença do Senhor. Então, veja uma coisa: o Senhor quem te encontrou, tá? Não joga fora a tua salvação. Irmão, não joga fora a tua salvação. Viu? Não chute o balde. Eu vou desistir mesmo, eu vou abandonar esse Deus. Você já sabe onde você vai parar, né? No inferno. No inferno. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados, seja firme, seja constante e abundante, sempre na obra do Senhor. Esse é o conselho que é dado aqui nessa igreja. Eu não sei por constante, eu que vou forçar alguém, eu não sou um toquezinho, vergonha, vem oração, e deixo para lá, cai fora. Só que eu não vou parar. Eu vou continuar, eu vou em frente. Eu vou em frente, e você também não vai parar, em nome de Jesus. Então, creia que essa noite o Senhor está ressuscitando os teus sonhos. Creia, Ele está ressuscitando os teus sonhos. Porque Deus é um Deus de amor. Provérbio 23, 18. A esperança de futuro e a posteridade. Você precisa ter esperança no futuro. Nós cantamos um hino aqui nessa noite dizendo que não creio no que vejo. Quer ver as coisas? Você sabe que Deus é com você? Deus não é com você. Ele já está mudando sua história de vida. Depende de você. Ele permaneceu na presença dele. Provérbio 23, 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A Bíblia diz que a esperança do ímpio é frustrada, mas a tua esperança é frustrada, viu? Eu não quero que você seja decepcionado, que você seja envergonhado. Ele quer que a sua esperança se cumpra nesta noite. Nós vemos aqui em Isaías, viu? Ele não vai te deixar envergonhado, e com uma coroa de justiça sobre você. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Amém. É a sua coroa, mas já quer roubar a tua coroa, hein? Ele vai dizer a você que a salvação de Jesus na cruz não valeu nada, que palavra de Deus, que Bíblia não vale nada, que a sua atitude, que o seu pensamento é que vale, é por isso que você está fazendo isso. É o meu que vale.
É o meu que vai prevalecer. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus pensamentos do que o vosso pensamento. Então, que nesta noite, o teu pensamento esteja de acordo com os pensamentos de Deus, para que Ele possa ressuscitar o seu sonho, o seu trabalho, dos seus estudos, da sua família, nos seus filhos. Eu tenho que ter um sonho para o teu filho, para a tua filha. Então, que você possa se entregar totalmente para Jesus, se entregar totalmente para Ele. Não é 10% não. Eu vou me entregar 10% para Jesus, 20% para Jesus. Não, se entregar corpo, alma e espírito, todo. Amém? Amém. Texto abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Feche os olhos. Amado Deus e Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, debaixo desta unção, eu entrego o teu povo que vem nesse lugar te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Meu Deus, o Senhor falou nesta noite acerca da ressurreição do filho da tribo de Naim. Pai, aqui tem pessoas que precisam, Senhor, de sonhos ser ressuscitados. Porque nós temos que nem tudo está perdido. Porque assim como o Senhor tocou naquele esquife, Pai, e aquele jovem se assentou e começou a falar. Senhor Deus, e as lágrimas daquela mãe foram enxugadas. Senhor, tu diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu creio que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor está consolando aqui aquele e aquela que vem chorando. Pai Celestial, toma nas tuas mãos a tua igreja amada. Que ele que ela não venha desistir. Minha irmã, não desista não. Não desista, porque você vai sofrer. Não volte para trás, porque o Senhor tem te avisado, dizendo que o justo viveria da fé. Mas aquele que recuar, aquele que desistir, que voltar para trás, a alma de Deus nunca mais vai ter prazer em você. Deus, eu declaro o teu povo abençoado, em nome de Jesus. Amém.